Olá! O papo de hoje é para quem está naquela maratona de estudos e precisa que o cérebro funcione a 1000 por hora. A gente vai mergulhar em como preparar a mente para provas importantes, usando suplementos cognitivos como uma ferramenta extra, um verdadeiro aliado. Sabe aquela sensação? Aquela névoa mental que aparece depois de horas de leitura? Ou quando a memória falha bem na hora de lembrar algo importante? E aquele nervosismo antes da prova que acaba com a concentração? Pois é, se isso soa familiar, o que a gente vai conversar aqui pode de verdade ser um divisor de águas. Bom, então vamos direto ao ponto. A ideia aqui é servir como um guia, sabe? Um guia claro e principalmente responsável sobre como os suplementos podem ser ferramentas para a performance mental. E olha, não é a fórmula mágica não. O lance é entender a ciência que existe por trás de cada um deles. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, os blocos de construção do cérebro, que são os nutrientes básicos. Depois, a gente parte para os impulsionadores de energia e foco. Na sequência, falamos dos agentes de descanso e recuperação e fechemos com um checklist do estudante inteligente. Bora lá? Ok, vamos começar pela base de tudo. Pensa assim, antes de querer turbinar o cérebro, a gente precisa garantir que ele tem a matéria-prima certa para, no mínimo, funcionar bem. É o alicerce. E o primeiro bloco dessa construção é o ômega 3, mais especificamente o DHA. E aqui já vem uma coisa bem maluca. Cerca de 60% do nosso cérebro é basicamente gordura. É isso mesmo. E o DHA é o principal componente das membranas dos neurônios. Ou seja, ele é parte da estrutura física do cérebro. E é por isso que ele é tão vital. Com os níveis de ômega 3 em dia, a conversa entre os neurônios flui muito melhor, o que ajuda demais na hora de aprender e guardar informações novas. Agora, quando ele falta, aí vem a dificuldade de concentração e aquela sensação de cérebro cansado, a tal da névoa mental. O nosso próximo bloco de construção são as vitaminas do complexo B. E a analogia aqui é perfeita. Elas são o combustível para as reações químicas do cérebro. Sem elas é como tentar ligar um carro com o tanque vazio. Simplesmente não vai. E o papel delas é impressionante, viu? Elas ajudam a produzir serotonina e dopamina, que regulam nosso humor, nossa motivação. A falta delas causa uma fadiga mental pesada. A deficiência de B12, em especial, é uma causa super comum de esquecimentos graves em quem estuda muito. Fica a dica. Muito bem, com a fundação bem feita, agora sim a gente pode falar em dar aquele gás extra, sabe? Aquela ajuda para encarar as tarefas mais pesadas. Chegou a hora de falar de energia e foco. E a gente começa com uma dupla que é um clássico, cafeína com L-teanina. A jogada aqui não é só ficar alerta, mas fazer isso de um jeito inteligente. É evitar aquele nervosismo, aquela ansiedade que um monte de café puro pode dar. A diferença é gritante. A cafeína sozinha dá aquele pico de energia e depois vem a queda brusca, o crash. Já a combinação com a L-teanina, que a gente encontra no chá verde, cria o que chamam de foco calmo. É estar alerta, mas tranquilo, sem tremedeira, com atenção lá em cima. O próximo da lista talvez surpreenda muita gente. Creatina. Sim, aquela famosa nas academias. Ela é uma fonte de energia rápida, o tal do ATP, que é super eficaz para o cérebro também. Pensa nela como um combustível de alta octanagem para os nossos neurônios. E o que isso significa na prática? Sabe quando o cérebro parece que vai fritar depois de horas de estudo? A creatina ajuda a empurrar esse limite, a combater essa fadiga. E em momentos de estresse ou poucas horas de sono, ela dá uma força extra para o raciocínio lógico. Ok, já falamos de construir a base e de acelerar. Agora vamos para uma parte que muita gente ignora, mas que é talvez a mais importante de todas. De nada adianta estudar se o cérebro não descansa para de fato guardar o que aprendeu. E o protagonista aqui é o magnésio. Esse mineral é um gigante e participa de mais de 300 reações no corpo. E as formas L-treonato ou bisglicinato são especiais porque elas têm um tipo de passe VIP para atravessar a barreira do cérebro e agir direto onde precisa. O magnésio é um baita aliado para controlar a ansiedade antes da prova e, o mais importante, ele melhora a qualidade do sono. E é no sono profundo que a mágica acontece, que a memória é consolidada. A falta dele, bom, aí é insônia, atenção e dificuldade para focar. E para fechar essa sessão, a vitamina D3. E olha que interessante, ela é tão poderosa que os especialistas dizem que age mais como um hormônio do que como uma simples vitamina. Ela influencia centenas de genes com um impacto gigantesco na saúde do cérebro e na imunidade. Ter vitamina D3 em dia está ligada a ir melhor em testes de memória. Já a falta dela pode causar desânimo, até sintomas de depressão.
E um ponto crucial para quem estuda: a imunidade cai. E fala sério, ninguém quer ficar doente e perder dias preciosos de estudo, né? Certo. A gente já viu o quê. Agora vem a parte mais importante de todas: o como. Essa sessão é sobre como usar tudo isso de forma inteligente e, acima de tudo, segura. E se tiver uma única coisa para gravar essa conversa toda, é esta aqui. Suplementos são suplementos. Eles complementam. Não existe pílula mágica que substitua os pilares da saúde. Comer bem, beber água e principalmente ter uma boa noite de sono. Sem essa base, nada faz milagre. Então, qual é o caminho certo? Primeiro, cuida da base. O básico bem feito. Segundo, se possível, faça exames de sangue para entender o que seu corpo realmente precisa. Terceiro, e esse é negociável, tá? Fale com um médico ou nutricionista. E quarto, lembre-se, mas nem sempre é melhor. O excesso de algumas vitaminas pode fazer mal. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu de gorduras que formam o cérebro a vitaminas que agem como hormônios, a pergunta que fica é: qual é, afinal, o combustível mais essencial de todos? Talvez a resposta não venha numa cápsula, mas sim nos hábitos que a gente constrói todo santo dia. Vale a pena pensar nisso.